Boa noite, irmãos. Pode se sentar. Nós estamos no ano de 2026, recém virou, né? Então, eu desejo a toda a igreja de Brusque um feliz 2026. Amém? Um ano de muita luz, um ano de muita prosperidade, um ano de ser mais, um ano de vida abundante, em nome de Jesus. Vida abundante, quero declarar. Vida abundante, obras maiores e muitos frutos sobre esta casa. Você recebe? Então abra sua mão e receba vida abundante, obras maiores e muitos frutos, em nome de Jesus. Amém? Ontem eu caminhava pela chácara da igreja e eu vi um pé de araçá, carregadinho de araçá. Quem conhece araçá aqui? Quem gosta de araçá? Um pé de araçá bem carregadinho assim, mas carregado de fruto. Verdinho ainda não está pronto. E o Espírito falou comigo. Antes de eu falar, quero te perguntar. Você tem desejo de frutificar? Você tem desejo de que a tua vida produza um resultado? Quem tem esse desejo aqui? De dar frutos para o Senhor. Eu quero dizer que esse desejo não é seu. Esse desejo é do Senhor dentro de você. Porque Ele nos criou para dar frutos. Então você carrega o propósito divino dentro de você. E quando eu vi aquele pezinho de araçá cheio, e depois eu fui para uns pés de uva e tinha uns cachinhos de uva lá. E o Senhor, e depois eu vi também um pé de pera, cheio de pera. E o Espírito falou comigo ali e disse assim: eu hei de ver você abundar em frutos. Eu nunca tinha ouvido isso do Senhor. Eu hei de ver você abundar em frutos. E o meu coração assim se alegrou. E sabe quando engasga assim? Engasga, você engasga mesmo. Você já engasgou diante de algo que Deus te falou? Porque eu tenho um desejo de abundar em frutos. Eu tenho um desejo de frutificar mais para o Senhor. Eu acho que eu tenho produzido muito pouco ainda. E o Senhor merece muito mais. Ele fez muito por mim. Mas eu achava até então que esse desejo era um desejo do meu coração. Mas ontem ele virou uma chave dentro de mim. Esse desejo não é seu. Esse desejo é meu. E eu hei de ver você abundar em frutos. Só que esse desejo e essa palavra do Senhor não é para mim somente. É para você. É para todo o filho de Deus. Ele anseia que você produza. E a Bíblia diz lá em Filipenses que Ele opera em nós tanto o desejo quanto a realização. Então, muitos desejos que nós achamos que são nossos, é do Senhor em nós. Nascendo, crescendo, tomando forma, para que Ele possa realizar o que Ele projetou com a minha e a sua vida desde antes da fundação do mundo. Por isso você, igreja de Brusque, está destinado à vida abundante, obras maiores e muitos frutos. Isso não é para um ou para dois, aqui é para toda a igreja. Porque quando eu frutifico, não é eu frutificando, é nós frutificando. Quando você frutifica, não é você frutificando, é nós frutificando. Porque nós somos um corpo. Mas essa não é a palavra dessa noite, amém? É só um compartilhar do meu coração. Mas nós estamos hoje numa noite de... mais alto, uma noite de primícias. Então eu quero compartilhar com você alguns princípios que têm tudo a ver com primícias. Amém? Alguns princípios que vão nos levar a viver a vida abundante de Deus na terra.
que vão nos levar a realizar obras maiores e produzir abundantes frutos na terra. Amém? E o pastor Abel, ele recebeu uma palavra muito alinhada ao céu para esse ano, que é ser mais, ser mais. E o ano retrasado nós estávamos indo para uma conferência no Sonho de Deus. O ano passado não, o ano retrasado. E quando nós estávamos indo, o Senhor ali dentro do carro começou a falar comigo. E disparou algo no meu coração tão profundo, que diz assim, eu lembro que eu anotei, e diz assim, ele dizia assim, ó, filha, não é saber, não é fazer, mas ser. Você consegue olhar para o teu irmão e diz, não é saber, não é fazer, mas é ser. E automaticamente eu já respondi para o Senhor, eu disse, então eu quero ser. Eu quero ser, se essa é a tua vontade, eu quero ser. E aí ele trouxe ao meu coração, quando o fundamento é fazer, ou apenas saber, mas não ser, nossas obras são mortas. Mas quando o fundamento é ser, a vida se manifesta e o fazer se torna uma consequência natural do ser. Porque o Senhor nos chamou, irmãos, para ser filhos de Deus. Amém? O Senhor chamou a cada um de nós. O Senhor nos buscou. Muito mais do que você buscar a Deus, Ele busca por você. E Ele te buscou. Ele te atraiu. Ele te convenceu do juízo, do pecado e da justiça. Ele te trouxe para perto. Ele te aproximou. Ele se revelou a você para que você se torne, para que você seja um filho de Deus. Não seja apenas um religioso, não. Ele não veio para te dar uma religião, para que você seja evangélico. Ou ele não veio para te dar um ministério, você se torne um futuro pastor, apóstolo, profeta. Não sei, irmão. Tome um posto, um cargo, uma posição. Não se trata disso. Ele te resgatou para que você seja. Porque quando você é de fato, é aquilo que você imparte, é aquilo que você compartilha, é aquilo que você derrama sobre a vida das pessoas. Por exemplo, se eu sou uma pessoa falsa, o que eu vou compartilhar com as pessoas, irmãos? Falsidade. Se eu sou uma pessoa de mentira, eu não sou uma pessoa verdadeira, o que é que eu vou manifestar para a sociedade? Eu vou manifestar isso, eu carrego isso. Agora, se eu sou um filho de Deus, e eu estou me tornando a cada dia uma pessoa humilde, uma pessoa sábia, uma pessoa temente, uma pessoa verdadeira, o que é que eu vou manifestar para a sociedade? A verdade, a sabedoria de Deus. Se eu me torno imagem e semelhança de Deus, eu também revelo, eu também manifesto a Deus. E é disso que se trata a verdadeira igreja, a igreja do Senhor Jesus. De serem uma multidão, uma família numerosa, de filhos, a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, o Filho, o primogênito de Deus. Então, o grande propósito de Deus é restaurar as nossas vidas, restaurar em nós a imagem e a semelhança de quem? Do Filho, de Jesus Cristo.
E por isso Ele nos coloca diante de muitos processos. E por isso Ele nos submete a obras profundas, a curas profundas, a transformações, a confrontos, a melhorias. Para que você alcance essa plenitude. E nessa noite, como eu falei, eu quero compartilhar 4 princípios com você. Que vai te ajudar a se tornar. A ser mais, a ser como Jesus, a perseguir esse objetivo. Paulo, ele perseguiu isso e ele viveu isso. E Paulo era homem como nós, e se Paulo perseguiu e viveu isso, nós também podemos perseguir e viver. Ele disse: não vivo mais eu, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele já era mais Cristo do que Paulo. Ele já não era mais ele, mas ele tinha se tornado como Jesus. Aleluia. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar é: busque por um relacionamento. Não se contente apenas com uma religião. Busque, irmão, por um relacionamento. Não se contente com o título evangélico, cristão. Isso não te dá o poder de ser um cristão. Isso não te dá autoridade de ser um cristão. Porque o que te dá autoridade para ser um cristão é ser como Cristo. E para ser como Cristo, eu preciso de um relacionamento. Não tem como eu aprender a ser como Jesus se eu não me relacionar com Jesus. Não é? Não tem como eu imitar Jesus se eu não olhar para Jesus. Não tem como eu ter mais de Cristo em mim se eu não comer e não beber de Cristo. Porque o ser é uma consequência de uma alimentação, de comer, de beber dele continuamente. Deus, ele não veio lá no Éden para estabelecer uma religião para o homem, mas um relacionamento com o homem. Preste atenção nisso. Ele não veio estabelecer uma religião para o homem, mas um relacionamento com o homem. Não veio estabelecer uma religião para mim, mas um relacionamento comigo. Isso é muito profundo, irmãos, porque a religião é muito mais forte do que nós imaginamos, pensamos e até mesmo percebemos. E constantemente ela quer nos dominar. Porque é mais fácil ser um religioso do que ser um homem verdadeiro. É muito mais fácil você ser um religioso e aparentar uma vida do que viver uma vida de verdade. Mas a verdade te chamou para uma vida de verdade. A verdade não te chamou para uma vida de mentira, de faz de conta, de domingo, de culto, não. É diariamente, constantemente, uma vida recebendo verdade e vivendo verdade. E para viver uma vida de verdade, Ele vai me confrontar. Ele vai confrontar todos os meus pecados, todos os meus erros. Ele vai confrontar o meu ego, o meu orgulho, as minhas rebeliões. Sabe aqueles videozinhos pornográficos que às vezes passam e você para? Ele vai confrontar você. Ele vai dar um clique lá dentro do teu coração e dizer: está errado. Vai piscar um alerta. Sabe aquele olhar e o segundo olhar que às vezes você passa na rua e olha uma pessoa que te chama a atenção? Ele vai confrontar. Ele vai confrontar pequenos detalhes, pequenas coisas, vírgulas. Porque ele não aceita nada mais, nada menos do que a verdade, a pureza, a santidade. E a Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se mais
ainda. Então nós estamos em um processo, irmão, de santificação. E sem santificação nós não veremos o Senhor. Não se engane que você vai entrar de qualquer forma. Você só vai entrar sendo. Você não vai entrar fazendo. Você vai entrar sendo, de verdade. De verdade. Então busque por um relacionamento. Deixe Ele confrontar você. Ouça o Senhor. Ah, mas como que o Senhor fala? Nós não temos profeta aqui na igreja. E de vez em quando aparece um profeta, então ele vai falar uma vez por ano. Não. O profeta, ele está dentro de você. O profeta, o mestre, o pastor, o pai, o guia, o conselheiro, ele está dentro de você. E às vezes você está esperando ouvir de fora aquilo que ele quer falar dentro de você. Ou às vezes ele está falando dentro de você e você está fugindo do que ele está falando. Porque ele não fala só o que a gente quer ouvir. Ele fala exatamente o que a gente precisa ouvir. Exatamente o que nós precisamos, porque o que nós precisamos é de fato o que vai nos levar ao que Ele planejou para as nossas vidas. Então busque um relacionamento com Deus. Deus vinha conversar com Adão, Deus vem conversar contigo. Ontem eu estava andando pela chácara da igreja, eu tirei um tempo sozinha lá e eu estava andando, saí para dar uma caminhada no meio dos matos. E quando eu estava andando, eu comecei a imaginar Adão no jardim, andando, né, vendo as plantas e o Senhor falando com ele, o Senhor ministrando com ele. E quando eu percebi, eu estava assim sendo ministrada por várias coisas pelo Senhor. Tudo aqui dentro da mente, do coração. E eu creio de todo o meu coração que é assim que Deus fala. Com muita simplicidade. Na nossa mente e no nosso coração. No nosso espírito. E quando eu cheguei perto eu cheguei no parreiral de uva. Quantos anos não poda aquela uva? Tem anos, né? Uns 2 anos? Por uns 2 anos não foi podado o parreiral de uva. E ele está com um cachinho aqui, um cachinho ali, um cachinho lá perdido. E com muitos galhos. Galhos feios, galhos bonitos, assim, todo maçarocado, todo confuso. O pé de uva, a videira. E quando eu chego no pé de uva, que eu abaixo para pegar uma uvinha, o Espírito Santo, quando eu vou procurar a uva que estava pouca, o Espírito Santo já fala. É por isso que precisa de poda. Se não houver poda, não há fruto. Você acha que quem falou isso para mim? Foi a minha própria mente? Foi o Espírito, ele é simples. Ele fala conosco. E se não houver poda, não haverá fruto. Nós não queremos as podas, nós queremos os frutos. Não é? Nós queremos pular etapa, mas com Deus não se pula etapa. Com Deus tem que passar por todo o processo. Aceite os processos. E você que busca um relacionamento com Deus, Ele te levará a muitos processos para produzir um resultado glorioso. Amém? Você veja que a uva ela passa por vários processos até ela amadurecer e ficar pronta. E aí produziu uma uva deliciosa, maravilhosa, que nos deliciamos. Mas ainda, se queremos um pouco mais, vamos para o vinho. Ela precisa ser pisada, esmagada, mais processo. Deus vai te submeter aos processos. E quando Ele te submeter aos processos, eu quero te dar um conselho. Baixa a cabeça e diga, eis-me aqui. Porque quando você se entrega ao processo, anda mais rápido. Agora, quando você foge, ele tem que ir lá te laçar, te trazer de volta. Aí você foge, resiste e tal. Não fuja, se renda. Isaías 28, 29 diz que ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria.
Isaías 9:6 diz que Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. E João 14:16 nos diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador, ou no original, conselheiro, a fim de que esteja para sempre convosco. Deus, Ele é o conselheiro perfeito, que nos aconselha aqui dentro, que nos aconselha através de um momento como esse, por meio da ministração da palavra, que nos aconselha por meio dos pastores, que nos aconselha por meio das lideranças, que nos aconselha muitas vezes quando a gente vai dar um conselho. Quantas vezes eu fui dar um conselho espiritual, isso que você está falando é para você. Já aconteceu isso com você? Eu aconselhando a pessoa e o Espírito falando, esse conselho também é para você, pratica isso. Põe isso em prática. Anda por esse caminho. Porque a gente é excelente para aconselhar, mas fracos para aplicar. Mas isso pode mudar, amém? Vamos mudar essa realidade? Porque nós estamos no caminho de ser. Então, Deus é o maravilhoso conselheiro, é o grande em conselho. Jesus é o maravilhoso conselheiro. E agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, o Espírito, que é o conselheiro, veio morar aonde? Dentro de nós. Nós carregamos um conselheiro 24 horas por dia, todos os dias, até o final dos nossos dias, que quer, que tem anseio e maior desespero do que você, de falar com você. E o seu propósito é nos guiar, é nos instruir. Por aonde, irmão, se não através do relacionamento? Pois os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Coloca para nós, irmão, Romanos 8:14. Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos são guiados. E como nós somos guiados? Se não por meio de um relacionamento onde Ele fala, nós ouvimos e aí nós seguimos. Nós precisamos desenvolver isso. Ele fala, eu ouço e sigo. Fala, ouço e sigo. Fala, ouço e sigo. E quando você ouve a voz dEle e você segue no que Ele está te falando, você cresce no relacionamento. Amém? Ele ajusta o relacionamento contigo. Ele aquece o relacionamento contigo. Ele diz, olha, deixa eu prestar atenção no irmão aqui. Como que é teu nome, irmão? Henrique, lembrei. Ele diz, o Henrique está me ouvindo. Ei, o Henrique está ouvindo o que eu estou falando, está colocando em prática, está seguindo. Vamos dar uma atenção melhor aqui para o Henrique. Claro que eu estou aqui encenando, né, irmão? É imaginação fértil. E aí ele ajusta, ele concentra a força no Henrique e ele fala com o Henrique, e ele fala, ele compartilha e vai aquecendo esse relacionamento, essa intimidade. Agora, se você ouve, o Senhor fala contigo e você ignora a sua voz, Ele fala de novo. E Ele fala de novo. E Ele fala de novo. Mas chega um momento que a nossa mente e que o nosso coração se cauteriza, se endurece. E Ele continua a falar, mas nós não temos mais ouvidos e não temos mais percepção e não temos mais sensibilidade, porque foi tantas desobediências e tantas resistências à sua voz que já ficou endurecido o relacionamento. Seu propósito é nos guiar. E Salmo 32:8, coloca para nós esse versículo também. Salmo 32:8. Eu instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas ou debaixo do meu olhar te darei conselho.
Através do que, irmão, que ele vai me instruir, me ensinar e me aconselhar? Do relacionamento. É no relacionamento que nós ouvimos. E o que define um relacionamento? Se ele está acontecendo de maneira real, de maneira saudável, é quando eu não apenas ouço, não apenas falo, mas paro para ouvir e considero o que ele está me dizendo. Então o relacionamento não é o relacionamento que você vem, fala um monte de coisas para Deus e fala, fecha a porta e vai embora. Eu tenho sido constrangida pelo Espírito Santo porque o meu relacionamento tem se tornado muito mais de ouvir do que falar. Eu chego com a minha lista e às vezes eu não falo nada, irmãos. Não falo nada. Porque quando eu chego com a minha lista, ele já desaba dele. E não sobra tempo para mim. É mais ou menos assim. Então, eu preciso ouvir mais do que falar. Porque na audição está a nossa cura. Na audição está as soluções que a nossa alma, que a nossa mente precisa. Na audição está os nossos anseios. Às vezes nós chegamos para Deus e lamentamos, e falamos, e pedimos, e reclamamos isso, aquilo. Ele só dá uma palavra, irmão. Ele só diz, não tenha medo. Pronto, puf! Acabou-se todo aquele turbilhão dentro do teu coração, da tua alma, da tua mente, toda aquela confusão que a nossa alma faz. Então, relacionamento. Segundo, ame a palavra de Deus. Ame a palavra. Dedique-se a ela. Medite, estude. Ela é o caminho. Nela está o caminho. Nela está revelado Cristo Jesus. Nela está a verdade para as nossas vidas. Ela é pão, ela é alimento que sacia as nossas sedes. Que sacia a nossa sede, sede da nossa alma. Ela é remédio que cura as nossas dores, as nossas feridas. Ela tem poder para nos purificar, para nos santificar, para nos transformar, para nos libertar. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. Um verso conhecido, conhecemos esse versículo desde a escola bíblica, mas precisamos experimentar verdadeiramente a palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não sei o que fazer, não sei que decisão tomar, não sei que escolha, não sei por onde ir. A palavra te aponta o caminho. A palavra, ela nos ilumina. Salmo 1, do 1 ao 3 diz, bem-aventurado é aquele que não anda... Eu não estou indo muito rápido, né? Mas Salmo 1, do 1 ao 3, vocês já conhecem com certeza. Bem-aventurado, feliz, abençoado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O próximo... O 2 e o 3, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem quer uma vida dessa, irmão? Quem quer uma vida como essa? Plantado a corrente de águas, no devido tempo, frutifica. Sua folhagem não murcha, ele tem abundância de vida. Isso é um resultado de uma vivência da palavra.
Eu preciso me apaixonar pela palavra. Eu preciso carregar a palavra, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso estudar a palavra. O que mais nós precisamos é da palavra de Deus. E o que nós estamos fazendo como igreja com a palavra de Deus, irmãos? Está abandonada no sofá, não é aberta diariamente, não é estudada, não é lida. Nós preferimos, claro, eu também, a minha carne também prefere uma série, um filme, um cinema, um passeio, do que uma hora diante da palavra de Deus. Uma hora diante da palavra dá cansaço, nos distraímos, dá sono, dá tantas coisas. Porque existe um poder espiritual que age contra a palavra de Deus. Para que você não conheça, porque tudo que você precisa está por trás das letras que estão nas escrituras. Então ame a palavra, tire tempo com a palavra, ouça a palavra, está lavando a louça, põe a palavra para você ouvir. Está limpando a casa, põe a palavra para você ouvir, desperta para a palavra. Nós precisamos da palavra. Isso é princípio, irmão. Relacionamento é princípio. Palavra é princípio. E como nós vamos fazer uma bela construção sem fundamentos? Irmão, primeiro vento ela cai. Terceiro, busque por sabedoria. Busque por sabedoria. Tiago nos fala o quê? Se você tem falta de sabedoria, peça ela para Deus e Ele te dará. Quem aqui tem falta de sabedoria? Eu quero ser a primeira a levantar a mão. Quem aqui tem falta de sabedoria? A maioria aqui é sábio. Irmão, como nós temos falta de sabedoria? Como nós temos, eu tenho me deparado com essa realidade de Senhor, não é para ser assim. Tem que ter mais sabedoria aqui, junto com as filhas. Tem que ter mais sabedoria com o Manuel. Tem que ter mais sabedoria com a igreja. Tem que ter mais sabedoria com as pessoas. Tem que ter mais sabedoria com o Senhor, com o relacionamento. Nós fomos criados para ser sábios. Ou você acha que Deus criou alguém para ser tolo? Hã? Deus não criou ninguém para ser um tolo, ingênuo, ignorante. Deus criou homens e mulheres para serem cheios de sabedoria. Mas o pecado, irmão, nos jogou ao lado contrário. O pecado nos colocou em um estado de ignorância. Ignorância é a ausência de conhecimento, a ausência de sabedoria. Todos nós, por causa do pecado, nos tornamos tolos. Mas agora em Cristo, a sabedoria vem morar dentro de nós por meio do Espírito. Ele compartilha a sabedoria. E nós precisamos aprender a acessar a sabedoria que nós já carregamos. Porque a Bíblia vai nos falar que a sabedoria é uma pessoa que se chama Cristo, Jesus Cristo, e que habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. Então o que nós temos dentro de nós é sabedoria. Só que não aprendemos ainda a acessar a sabedoria que temos. E nós precisamos por isso do relacionamento. Nós precisamos por isso da palavra, para aprender a acessar tudo que já está dentro de nós. Nós carregamos um potencial extraordinário, mas está adormecido, irmão. E é despertado por meio do relacionamento, é revelado por meio do relacionamento e da palavra. Abra Provérbios 9, do 1 ao 5. Antes de Provérbios 9, do 1 ao 5, deixa eu ler Provérbios 4, 7 para você. Põe Provérbios 4, 7. Por favor. O princípio da sabedoria é, na tradução Almeida, diz assim, eu não sei se você vai ter aí, eu acho que é Almeida que diz, a sabedoria é a coisa principal.
Olha aqui, a sabedoria é a coisa principal. O que é o principal? A sabedoria, irmãos. Porque se nós não tivermos sabedoria, eu posso ter um casamento e eu vou afundar esse casamento. Se eu não tiver sabedoria, eu posso ter dinheiro, eu vou gastar tudo indevidamente. Se eu não tiver sabedoria, eu posso ter todas as riquezas e eu vou pôr fora tudo, irmão, por causa da falta de sabedoria. Se eu não tiver sabedoria, eu posso ter empresa, eu posso ter muitas coisas. Mas se eu não tiver a sabedoria para administrar aquilo que Ele me concede, eu perco tudo que Ele me concedeu. E às vezes Deus não pode nos conceder algumas coisas, porque nos falta sabedoria para administrar. Então nós precisamos de sabedoria. E Provérbios 9, do 1 ao 5... Que hora que é, Abel? Não vi que hora que eu entrei, não vi que hora que eu tenho que sair. Hã? Até as 9, tá. A sabedoria já edificou a sua casa. Vamos devagarinho aqui para nós compreender um pouquinho como a gente acessar a sabedoria, como a gente buscar, receber, nos alimentar de sabedoria. Então a sabedoria já edificou a sua casa. Vem para a Nova Aliança agora, para a Bíblia Nova Aliança, que diz... Quem que é a casa de Deus na Nova Aliança? Eu e você. Então a sabedoria já edificou a sua casa. Quem é a casa da sabedoria? Eu e você. Já lavrou as suas 7 colunas. Não vou entrar aqui. Já sacrificou as suas vítimas. Já houve sacrifício. Qual foi o sacrifício? O sacrifício do sangue de Jesus. Já houve o sacrifício perfeito. Já misturou o seu vinho. Ele misturou o vinho, é uma figura do Espírito. E ele misturou o Espírito com o nosso Espírito. O Espírito se mesclou com o nosso Espírito ressurgido. Nosso espírito ressurgiu por meio do novo nascimento e o Espírito veio morar dentro do nosso espírito. Então ele misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Mesa fala de relacionamento. Mesa fala de comunhão. No próximo, no 3, já deu ordem às suas criadas e já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: Ele nos chama. Nós pensamos que nós buscamos a Deus, mas Deus busca mais por mim do que eu busco por Ele. Deus me cerca todo o tempo. Deus me chama todo o tempo. Quantas vezes Deus te chama para a oração? Quantas vezes Deus te chama para a palavra? Quantas vezes Deus te chama para falar com você? Ele busca mais por mim do que eu busco por Ele. O próximo, e diz assim: quem é simples, ou ingênuo, ou ignorante, ou tem falta de sabedoria, volte-se para aqui, volte-se para mim, volte-se para a minha mesa. Aos faltos de entendimento, de discernimento e de sabedoria, ela diz: vinde, coma do meu pão e beba do vinho que tenho misturado. Venha. Nós precisamos, como igreja, aprender a nos alimentar de Cristo. Nós precisamos, como igreja, aprender a nos debruçar na palavra, ler a palavra e perceber na palavra o que Ele está falando comigo, o que Ele quer me comunicar. Sabe quando você lê um texto, um capítulo da palavra, uma história, e salta alguma coisa lá das Escrituras? Um verso, uma palavrinha? Ali Ele quer te falar algo. Aí você para ali e diz: fala o que você quer. Eu estou aqui na tua mesa. Eu quero comer desse pão. Eu quero beber desse vinho. E quando você vê, você está se deliciando no pão e no vinho. E quando o 6 fala: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Deixem a tolice e andem pelo caminho da sabedoria. Efésios vai nos dizer: preste atenção como você tem vivido. Não viva como um tolo.
mas como um sábio, compreendendo a vontade, discernindo a vontade do Senhor. Amém? Provérbios 2 vai nos dizer de uma forma desesperadamente: se você buscar-me, a sabedoria está falando com todo o seu coração, eu vou te dar sabedoria. Aleluia, precisamos de sabedoria, irmão. Urgentemente, a igreja ela necessita de sabedoria, esse é um princípio. Olha para Mateus 25, diz que ele vem buscar uma noiva sábia. Havia 10 virgens, 5 tolas e 5 sábias, que cultivaram azeite, que cultivaram um relacionamento com o Espírito Santo, e ele veio buscar essa noiva. Ele vem buscar por uma noiva sábia. E o último princípio é: busque por humildade. Porque o reino de Deus é descendo que a gente sobe. Se você quiser subir, ele vai te jogar para baixo e vai dizer: desce para subir. Porque é descendo que ele nos leva para as alturas. Busque pelo caminho do quebrantamento, pois o caminho para o alto é descendo. A humildade é a essência de Jesus e é algo que precisamos trabalhar em nós. Ninguém nasce humilde. Todos nós nascemos com descendência, com natureza pecaminosa. E aprendemos desde muito cedo, muito bem, como ser teimosos, rebeldes, desobedientes, orgulhosos, resistentes. Você não aprendeu isso? Você já nasceu sabendo, né? A gente já nasce sabendo, irmão. A gente já nasce sabendo. E agora, para aprender humildade, aprender obediência, aprender submissão, aprender quebrantamento, tem que ser com relacionamento com palavra, não tem outra forma. Nós precisamos aprender a nos tornar humildes, porque nós não somos humildes por natureza. Desenvolvemos humildade por meio do quebrantamento, reconhecimento de nossas debilidades, fraquezas, pecados, tendências, obras carnais, coração corrupto, pecados que precisam ser confessados e crucificados, para que o novo homem, que é Cristo, seja formado então em nós. E eu quero encerrar com Tiago 4, do 8 ao 10. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vocês. Um princípio de humildade. Você tem que chegar para Ele chegar. Você tem que ir para Ele ser acessado. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos, irmão. Nós precisamos resgatar esse princípio como igreja, de nos humilhar, de nos quebrantar, de confessar os nossos pecados, de expor, claro, num lugar seguro, num ambiente seguro, o nosso coração, as nossas fraquezas. De dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Quantos de nós há tanto tempo não dobramos os nossos joelhos? E o que nos ensina e o que nos torna humildes são exercícios, irmãos, espirituais. Como o exercício de quebrantar o coração, o exercício da confissão, o exercício do jejum, o exercício de buscar a palavra, de buscar o relacionamento, de buscar ouvir a voz de Deus. Porque a essência de Jesus, irmãos, é a humildade.
Enquanto a essência de Lúcifer é o orgulho, a rebelião. Isso é muito forte para mim. E quantas vezes nós encontramos no nosso coração a essência do nosso inimigo. Mas nós podemos mudar essa realidade. Ele nos deu as chaves, Ele nos deu o caminho, Ele nos deu o trilho. E Ele disse: humilhai-vos, quebrante o coração, confesse, reconheça. Fique quieto, não se defenda, não se ofenda. Não se ofender é um ato de humildade, mas nós nos ofendemos tão fácil, irmãos. Aprender a não se ofender é um exercício de humildade, é um treinamento para nós gerarmos essa característica preciosa de Jesus. E eu quero encerrar, quero que você se coloque de pé nessa noite tão preciosa. Nessa noite tão preciosa, eu quero compartilhar, finalizando aqui, algo que o Senhor traz ao meu coração. Uma palavra profética que o Senhor trouxe para nós esse ano. E eu creio que essa palavra, ela não é para a igreja de 4 Barras, mas ela é para a igreja do Senhor, que é um tempo de luz. É um tempo de luz, irmãos. E o que é isso? É um tempo de entendimento. É um tempo de discernimento. O Espírito vai clarear dentro do teu espírito, trazendo discernimento do bem e do mal. Discernimento do verdadeiro, da verdade e da mentira, do engano. O Espírito vai trazer dentro de você o discernimento do puro e do impuro. Ele vai te apontar o caminho. Ele vai trazer luz para a igreja, trazendo discernimento, a fim de apontar o caminho para que você ande por ele. O Senhor vai iluminar a igreja nesse tempo. O Senhor vai te iluminar, sabe aonde? Dentro da sua casa. Atrás, mulheres atrás do seu tanque de roupas. Atrás das suas panelas na cozinha. Ou deitada no seu sofá, tirando um tempo de descanso. Ele vai começar a cochichar no teu ouvido, homem. E dizer, é isso. É aqui. É ali. Faz assim. Esse é o caminho. Ele vai te iluminar nesse tempo, igreja. Para que você possa tomar o caminho certeiro. E realizar aquilo que o coração de Deus anseia. De transbordar vida abundante, obras maiores e muitos frutos. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. Tempo de luz para a igreja. Tempo de discernimento. Tempo de discernimento. Tempo de sabedoria. Deus vai despertar você para a sabedoria. A sabedoria que vem do alto. Humildade é sabedoria. Humildade é sabedoria. Ler a palavra é buscar por sabedoria. Relacionamento é sabedoria. Ele vai te despertar para um relacionamento de simplicidade. De simplicidade. Carrega essa palavra. Ele vai te levar a caminhos muito simples e a ensinos muito simples, mas muito profundos. Muito profundos. Muito profundos. Senhor, nós oramos nessa noite. Nós estamos buscando muito mais do que fazer. Nós queremos ser, Senhor. Nós queremos ser teus filhos. Nós queremos ser quem o Senhor planejou. O que o Senhor planejou que fôssemos, Senhor. Eis-nos aqui e quebrantamos o nosso coração diante do Senhor.